Bom dia, pessoal. Vamos hoje discutir o texto 2, aliás, o texto 3, que diz respeito às diferentes deficiências e seus conceitos. Vamos passar uma visão rápida sobre o texto, certo? Que eu acredito que todos já tenham lido. Quem não leu, vai ler, certo? Então, primeiro, para começar, nós vamos começar com o decreto. O decreto é, 3298 de 99, que diz que toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano é chamado de deficiência. Então, toda aquela perda, né, aquela anomalia que incapacita o indivíduo para determinada função, as funções mais comuns no contexto da sociedade, então é tido como deficiência para o decreto. Então, o mesmo decreto, ele classifica a deficiência em três tipos. As deficiências físicas de origem motora, amputações, malformações, né, essa de origem motora, tanto pode ser que a criança tenha nascido já, né, seja resultado de malformações, como também pode ser de sequelas de acidentes ou determinadas doenças neurológicas que podem deixar sequela. As deficiências sensoriais, que divide-se em deficiência auditiva ligada à surdez total ou parcial, né? A deficiência visual, que é a cegueira, ou então a parcial, que também é chamada de baixa visão. E as deficiências mentais, nos vários graus de deficiência mental que o texto vai trazer, dependendo da capacidade e do grau de dependência do sujeito na sociedade, que ele dá grau de dependência para o sujeito agir e interagir no contexto social. Então, a deficiência mental e intelectual, ela manifesta-se geralmente dentro dos 18 anos de idade e caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral significativamente baixo da média, com limitações associadas a duas ou mais áreas de conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. Isso de acordo com a Associação Americana de Deficiência. Então, quanto mais leve for a deficiência mental ou intelectual, ela mais tardiamente geralmente, ela é conhecida, certo? Descoberta. A deficiência mental, ela se apresenta em vários níveis. O leve, que são as pessoas que têm esse tipo de deficiência, podem desenvolver habilidades escolares e profissionais, chegando inclusive a prover a sua própria manutenção, muito embora necessite muitas vezes de ajuda e orientações em situações sociais diferentes daquelas que estão acostumados. Ele pode perfeitamente ser inserido no mercado de trabalho, né? O moderado é um indivíduo com deficiência mental moderada, ele tem a capacidade e insuficiência de desenvolvimento social, mas poderá manifestar-se, manter-se economicamente através de um programa supervisionado. Então, ele com uma supervisão, com acompanhamento, ele pode sim, não exercer diversas funções no contexto social, no contexto profissional. O deficiente mental severo são aquelas pessoas portadoras de deficiência que têm um nível severo, elas apresentam pouco desenvolvimento motor e mínimo desenvolvimento de linguagem. Então, elas poderão contribuir apenas parcialmente para a sua subsistência em ambientes altamente controlados, né? Porque eles são extremamente dependentes. A deficiência profunda são as pessoas com esse tipo de deficiência têm um retardo intenso e a capacidade sensorial motora mínima. Mesmo com suas dificuldades, a possibilidade de adquirir hábitos e cuidados pessoais, cuidados no seu entorno social. Então, ele é capaz, não é? Desde que orientado, que direcionado, que acompanhado, ele sim aprender através do condicionamento operante a cuidar de si mesmo. O diagnóstico da medicina e da psicologia diz que as pessoas que apresentam dificuldades psicológicas devido a patologias orgânicas neurológicas podem ser consideradas as pessoas com deficiência mental. E diz que a origem dessa patologias elas podem ser orgânica,
lá desde a gestação, de toda uma carga genética do indivíduo histórico, não é? No contexto histórico, familiar, e também problemas até na hora do parto, na hora do nascimento, como falta de oxigenação no cérebro, por exemplo, que pode causar, assim, os graus de deficiência mental. Deficiências mentais, didaticamente, eles podem ser classificados em os educáveis, que são aqueles alunos considerados capazes de aprender conteúdos escolares equivalentes aos primeiros anos escolares. Então, vai ser sempre aquelas crianças que estão abaixo da média para a idade delas. Elas conseguem aprender mais de forma bem mais lentas que os seus pares. Os deficientes mentais treináveis incluem aquela parcela da população que ela não consegue aprender os conteúdos formais, né? Como os demais alunos. Mas eles conseguem o quê? Através do trabalho de socialização, aprender condutas básicas para o convívio social. E os deficientes mentais dependentes são aqueles sujeitos que, especialmente por terem doenças de origem neurológicas, né, que tornarem ele incapaz de qualquer convívio social, eles dependem de outras pessoas para as necessidades básicas, como alimentar-se, vestir-se, necessidades fisiológicas. Geralmente, no contexto escolar, esses sujeitos são aqueles que têm a figura do cuidador, da pessoa que vai prover e ajudá-lo nesse processo, mas que eles devem ser inseridos na escola e que da escola eles têm um crescimento, eles têm um avanço social desse convívio com os seus pares. A síndrome de Down, né, ela é considerada uma deficiência de origem genética, né? Ela não é uma doença que tem tratamento, né, nem tem cura, porque ela é genética, de origem genética, conhecida como a síndrome do cromossomo 20, de 21. E a síndrome de Down também tem vários graus. E a gente pode perceber que o indivíduo com síndrome de Down tem aquele que não vai conseguir aprender, que ele não consegue ser estimulado, até aquele indivíduo que pode se levar uma vida na sociedade, chegar a uma universidade, ter uma profissão, né, até constituir uma família. Vai depender do grau e também da associação ou não com outro tipo de deficiência, físico, mental, emocional, né? Então, os indivíduos com deficiência de Down, eles são bem presentes no contexto escolar. A síndrome de Alzheimer, ele é mais rara, né? E ela apresenta tanto características físicas como características emocionais, psíquicas. Ela está ligada, né, também a dificuldades sociais, a deficiência mental, a questão das crises convulsivas, apresenta características físicas bem determinantes, né? Na formação do crânio, dos olhos, da boca, né? E está ligado também, tem crianças bem ligadas ao transtorno do aspecto autista. Então, é uma síndrome mais rara, mas também que já a gente costuma também se deparar com essas crianças no contexto escolar. A síndrome Torrente, né, que é muito um distúrbio de origem neurológica, caracterizado por movimentos involuntários. Então, geralmente, começa na infância e acompanha geralmente durante toda a vida adulta. Então, a gente é facilmente detectável, porque é uma criança que ela vai apresentar tiques motores, movimentos repetitivos com os braços, com os olhos, tiques vocais, tem crianças que emitem sons, inclusive palavrões, né? Então, xingamento, isso é bem comum, isso é involuntário. É raro, porque atinge menos de 1% da população, e ela tem um tratamento que é a psicoterapia e também medicação para atenuar, né, a questão dos tics. Geralmente ela aparece associada a outras comorbidades, né, que é a hiperatividade, o déficit de atenção, doença obsessiva compulsiva, a depressão, a ansiedade, a perturbação do sono, a agressividade, isso por conta da própria patologia, né? Então, dependendo da intensidade dos sintomas, se faz mais necessário o tratamento, né? Então, o tratamento ele pode ser tanto terapêutico também como pode envolver o tratamento farmacológico através de medicamentos. As condutas típicas, o terceiro texto, ele reserva uma boa parte do texto para discutir as condutas típicas. E vai dizer que o quê? Que são todas as manifestações de comportamentos típicos de portadores de síndrome, quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos
que ocasiona atrasos no desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social em grau que requer atendimento especializado. Então, todo aquele indivíduo que apresenta, não é, um determinado comportamento, um determinado quadro neurológico, psíquico, psiquiátrico, que influencia no seu desenvolvimento cognitivo, que ele necessita de um acompanhamento individualizado, a gente diz que ele é portador de uma conduta típica, né? E essas condutas típicas, elas apresentam vários graus de dificuldade. Então, vai precisar ter um diagnóstico rigorosamente científico. Quando eu digo rigorosamente científico, é porque tem que passar pela visão de um neuro, talvez de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicopedagogo, até se fechar um laudo e que se chegue a que tipo de conduta e quais são as intervenções que é preciso se fazer para se conseguir um avanço com essa. O transtorno de conduta, né, que está muito ligado à falta de limite, de disciplina. Geralmente os professores ditam muito isso, não é? Ah, fulaninho é criado sem limite, é criado sem disciplina. Mas o transtorno de conduta é sim um transtorno do desenvolvimento, né? E ele pode ter fatores biopsicossociais, deve ser levado em consideração, porém, na maioria dos casos, o que se observa é uma debilidade biológica. Então, ele pode apresentar, né, associado à hiperatividade, o excesso de agressividade, são encontrados em ambos os casos. Então, essas crianças, geralmente, elas têm dificuldade de limite, de disciplina, de se relacionar com os demais em sala de aula, por isso também ela vai apresentar dificuldades na aprendizagem. Os transtornos invasivos do desenvolvimento, eles geralmente têm causas biológicas, dificuldades para compartilhar atenção, essas crianças apresentam, comprometimento do recebimento e processamento de informações sociais, as regras da sociedade, não é? Entender quais são as regras, se comprometer com essas regras. Então, são sempre essas crianças que estão fugindo a essas regras. Comprometimento da habilidade para se comunicar e socializar com os outros, eles apresentam muitas vezes agressividade, dificuldade para trabalhar em equipe e grupo, né? Com o tempo, com o ambiente também, né? Com a convivência familiar, com o estímulo da escola, né? Com o acompanhamento terapêutico, com o acompanhamento da escola, geralmente a criança tende a evoluir e tende a se agravar se nenhuma intervenção for realizada. Os transtornos invasivos do desenvolvimento, também conhecido como TID, alguns deles são a síndrome de Rett, que é bem comum nas meninas, né, que tem o desenvolvimento normal nos primeiros meses de vida. A criança evolui com o acometimento das funções motoras e intelectual, distúrbio de comportamento. Então, nasce aparentemente normal e só depois ela vai apresentando dificuldades de função motora e intelectual. A síndrome de Asperger, né, que hoje era um autismo, era considerado um autismo leve, mas hoje já é considerado transtorno, já faz parte do transtorno do aspecto autista, né, considerado um autista. O autismo próprio, que ele vem vários graus de autismo, foram descobertos até hoje, há alguns graus de autismo mais elevados do que outros, né, alguns são detectados já na primeira infância, né, outros mais tardiamente. Alguns tipos de autismo, eles são associados tanto a dificuldades de aprendizagem, não só de socialização, que é comum, como dificuldades de aprendizagem, como deficiência mental, também como o contrário, são crianças que podem apresentar superdotação, podem apresentar uma superinteligência para determinadas áreas. A deficiência sensorial, que ela pode ser a surdez, a cegueira, o déficit de tato, né, de olfato, de paladar. Então, ela está ligada a uma dessas áreas aí. E lá no texto ele vai discutir bem claramente cada uma dessas áreas. As deficiências de linguagem, que está ligada à fala, né? E essa interfere não só na comunicação, mas quando essas desordens elas permanecem ao longo do crescimento da criança, ela pode ocasionar também dificuldade multidisciplinar de aprendizado, né?
dificultar a aprendizagem da criança. Então, ela pode ter origem de distúrbios neurais, emocionais e sociais, né? E ela compreende 12% da população pode apresentar alguma deficiência na linguagem, certo? As deficiências múltiplas. O que são as deficiências múltiplas? Aí a gente traz o conceito, né, do documento do MEC de 2003, que é o documento que é Educação Infantil, Saberes e Práticas da Inclusão, traz o conceito do que é uma deficiência múltipla. Não vai ler agora, mas eu vou deixar para vocês lerem no slide, e no texto também traz esse conceito, mas é a associação de duas ou mais deficiências numa uma pessoa só. Então, aí do lado a gente vai ver, é a pessoa que é surda, mas é que ela traz também um retardo ou uma deficiência mental. É a pessoa que traz uma deficiência de visão junto com a deficiência motora, ou a surdez, por exemplo. A surdez congênita com a cegueira adquirida, né? A surdez com a deficiência física. Então, é a criança que geralmente apresenta mais de uma deficiência. É aquele cadeirante que teve paralisia cerebral, que tem a deficiência intelectual, tem a própria deficiência motora que o traz, que o colocou lá na cadeira de roda, e até, no nosso caso lá, a gente tem uma criança que, além de tudo, ela também tem traços de autismo. A deficiência motora, que a deficiência motora ela vai comprometer justamente a área motora. Ela pode ser congênita, que significa dizer que ela pode nascer com a criança, né? Já vir lá da criança, da hora de seu nascimento, e ela pode ser também adquirida, não é? Por acidente ou por doenças que afetem a questão, né, lesões que façam com que a pessoa tenha lesões neurológicas, né, neuromusculares, que acarretem paralisia de determinadas partes do corpo, né, ao longo da vida. E ela tem os tipos: a monoplegia, que é a paralisia em um membro do corpo, a hemiplegia, paralisia na metade do corpo, a paraplegia, paralisia do cintura para baixo, a tetraplegia, que é a paralisia do pescoço para baixo, e o amputado, que é aquele indivíduo que falta algum membro do corpo, ou que nasceu, que tem uma deficiência congênita, e ele pode ter nascido sem uma atrofia ou sem um membro do corpo, pode ter sido ocasionado por um acidente ou uma doença, sequela. O que é que vem ser a deficiência física? Então, ela refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor, que compreende o sistema autorocular, o sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam qualquer um desses sistemas, isoladamente em conjunto, podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidades variáveis. E as causas frequentes são dessas deficiências físicas. Pode ser a lesão cerebral, causada pela paralisia cerebral, né? A hemiplegia, que é a paralisia da metade do corpo por acidente vascular cerebral, um tumor cerebral, uma doença neurológica, não é? Um próprio acidente de trânsito, traumatismo direto por uma queda, por um processo infeccioso, por exemplo, a meningite, não é? Patologia degenerativa do sistema nervoso central, amputações, né, lesões nervosas periféricas, más formações congênitas, né, por exposição à radiação, uso de drogas ou causas desconhecidas, né, histórico familiar e assim por diante. São várias as causas das lesões, né, das deficiências físicas. Aí esse quadro traz a paralisia cerebral, PC, né? Mais conhecido como PC. Lá na escola a gente faz no contexto escolar. Tem amplo, que designa um grupo de limitações psicomotoras resultante de uma lesão do sistema nervoso central. Então, ela pode ser quadriplegia, que os membros superiores e o tronco são mais afetados do que os inferiores. A hemiplegia, somente um dos lados do corpo é comprometido. A monoplegia, somente um braço ou, às vezes, somente uma perna fica lesionada. A triplegia, que comete 3 membros. E a diplegia, que pode cometer 2 membros. A talidomida, ela é um medicamento, né,
que ele foi criado na Alemanha em 1953, era uma substância usada muito comum como sedativo, anti-inflamatório, hipnótico. Né? Ela é usada na medicina. E que ela tinha efeitos catastróficos sobre as mulheres grávidas. Porque as mulheres grávidas que ingeriam a talidomida provocava malformação do feto. Então, essas crianças nasciam, não é? Com membros atrofiados. Então, e geralmente era passado para as mulheres que apresentavam durante a gravidez ansiedade, insônia, palidios matinais, por exemplo. Então, quando ela tomava esses medicamentos, né, provocava essas malformações, como vocês estão vendo aí no slide. Ela foi proibida, inclusive, o seu uso, né? Outras necessidades especiais a gente vai ver a partir da página 8 lá do texto, que vai trazer a questão dos superdotados. Aí eu coloquei vários sujeitos, né, considerados geniais em suas áreas, na música, nos esportes, né, na ciência, na matemática, né? Então, vários artistas aí, várias pessoas que foram consideradas pessoas que se destacaram pela inteligência acima da média na sua área, né? Então, são os superdotados. Geralmente, a característica deles, eles pensam com muita rapidez, têm capacidade para resolver e analisar problemas, são independentes do pensamento, uma habilidade excepcional para esporte, música, dança, informática e outro talento, curiosidade e senso crítico exagerado. Então, são pessoas, em resumo, que elas apresentam uma inteligência bem acima da média. Pessoas com distúrbio de aprendizagem, o próprio nome está dizendo, são pessoas que ela apresentam ao longo, assim que ingressam na escola, é possível observar que elas apresentam dificuldade para raciocinar, para entender, para falar, para ler, para escrever, para soletrar. Né? Essas deficiências, elas são perceptíveis quando comparado essa criança a outra criança da mesma faixa etária. Né? Então, é preciso ter um olhar para isso. Essas deficiências também elas podem estar ligadas. O professor precisa descartar as deficiências visuais, auditivas, né, ou motoras, para depois ver as questões emocionais, questões ambientais, fatores inferiores, né? Só então encaminhar para um acompanhamento de um especialista. Distúrbio e déficit de atenção, comportamento ou conduta, que é o TDAH, que é muito conhecido na escola, né? Que é aquela criança hiperativa, né? É aquela criança que não fala quieta, que se distrai com facilidade, que é agitada, que é impulsiva, que é desorganizada, tem um adiamento crônico entre muitas. Ela não significa dizer que ela tem um retardo mental, muitas delas, muito pelo contrário, são extremamente inteligentes, mas elas não conseguem focar, né? Elas não conseguem desenvolver a aprendizagem. Então, é preciso ter esse olhar específico do professor. Geralmente, ela tem dificuldade de uma rotina, de lidar com a rotina, de ficar quieto, né, de parar para ouvir, para tentar compreender. Então, ela acaba se atrasando, né, e causando conflitos dentro de uma sala de aula. As distrofias musculares, que são doenças geralmente degenerativas progressivas, que as crianças trazem, que elas têm dificuldade, né? Isso é genético, e que pode se agravando à medida que a criança vai crescendo, certo? O lábio leporino, que é muito conhecido, que na antiguidade causava assim, era uma deformação que causava muita estranheza. Hoje, essa lesão ela é tratada já desde, né, que é uma má formação embrionária, né, acontece dentro do ventre, mas desde muito cedo, já lá nos primeiros meses, na primeira infância, já tem as cirurgias para a correção. Tem indivíduo que passa por várias cirurgias até corrigir o problema, quase que totalmente. O albinismo, que é a dificuldade, né, da produção de melanina, que faz com que os indivíduos tenham a pele estupidamente clara, olhos claros. Né? O albinismo ele pode ser ocular e pode ser cutâneo, na pele, e pode ser ocular e cutâneo ao mesmo tempo, né? E que exige cuidados especiais, mas não significa dizer que o indivíduo vai ter um retardo mental.
ele pode ser perfeito em todas as outras áreas, né? E apenas ter, o organismo ter essa dificuldade de produzir a melanina. A hidrocefalia, que é justamente o acúmulo de líquido no cérebro. A criança nasce, ela pode ter sido adquirida por medicamentos que a mãe tomou durante o parto. Recentemente teve vários estudos da doutora Adriana aqui em Campina Grande sobre a hidrocefalia, crianças que nascem com hidrocefalia por conta da chikungunya, né? Então, ela compromete, sim, também o desenvolvimento motor, intelectual, e é literalmente o que a gente diz, que é a criança que tem água na cabeça, tem água no cérebro, precisa ser drenado, e isso pode fazer vários comprometimentos para a criança. Outras dificuldades encontradas no contexto escolar é bem comum a dislexia, que ela está ligada ao transtorno da área de leitura e escrita. A criança com dislexia, ela tem dificuldade para ler, para escrever, não é? Ela apresenta, ela vai se chegar a ler e escrever se ela tiver uma mediação adequada, não é? Então, como exemplo, ela não faz distinção na leitura da direita para a esquerda, ela não tem percepção de dimensões de distância, espaço, tamanhos, valores, né? Então, tudo isso são características da memória, e na memória de curta duração, ela tem dificuldade, né? A dislexia pode ser identificada nas salas de aula durante o período de alfabetização, geralmente é identificada, né? A descalculia, que muitas vezes também vem associada à dislexia, que é a dificuldade de compreender os conceitos matemáticos, de fazer cálculo, né? E isso aí ele prejudica muito, provoca deixa a criança com baixa estima, né? Ela passa a não acreditar que ela é capaz de aprender e dificulta muito o processo na escola. É, outra bem comum é a dislalia, como aquela frase, né? Ele vive trocando as letras, né? Aí tá Tatola, para fazer Coca-Cola, né? Então, a dislalia, né? Ela é um distúrbio da fala, se caracteriza pela dificuldade de articulação de algumas palavras. Ela pode ser corrigida, né? Ela se confunde muito com a troca do R pelo L, do T pelo D, do F pelo V, do P pelo B, e assim por diante, né? Isso aí é detectado geralmente na primeira infância, costuma se achar bonitinho e não se corrige, não é? Mas quando se corrige, quando se passa por um tratamento fonoaudiólogo, quando se é trabalhado isso na escola, a tendência é isso ao longo do crescimento e a criança indo vencendo essa dificuldade. O transtorno opositivo desafiador, né? Na escola o professor a gente tem dificuldade de detectar, porque tem só um psicólogo, um psiquiatra, o olhar de um neuro que vai poder com certeza dizer se é, né? Mas está muito também ligado àquela criança com birra, não, mas a criança que tem esse transtorno, e é um transtorno, né? Frequente, ela tem perda de paciência, discussões com o adulto, ela é briguenta, né? Ela tem dificuldade de seguir regras, não aceita erros, aborrece com facilidade. Então, é a criança que ela precisa, não é? Ser acompanhada por um processo de terapia. Então, diante de todas essas dificuldades, essas deficiências, esses transtornos que a gente viu, eu coloquei uma coisa que é muito importante, que o texto leva a gente a refletir. A maior parte dos distúrbios passa a ser observado quando a criança começa a frequentar a escola. Então, quando a criança entra na escola, é que esses transtornos começam a ser observados. Então, é importante que os professores percebam suas diferenças no processo de ensino-aprendizagem em relação aos demais alunos da mesma idade. Porém, para que isso seja possível, é necessário que esses profissionais tenham o conhecimento adequado. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Que é preciso que o professor esteja preparado, né? Pedagogicamente preparado para entender como a criança aprende, como é que acontece o processo de aprendizagem, para perceber quando a criança ela está se desenvolvendo totalmente diferente de outra criança da mesma idade que ela. Né? Tem aquele não é obrigado a diagnosticar, mas perceber que alguma coisa está errada, que alguma coisa está diferente
e encaminhar aquela criança para um olhar de um profissional que seja especializado, que possa, sim, não é, encaminhá-la para profissionais que poderão fechar um laudo e trazer esse laudo para a escola, para que a criança possa ser feita, né? A escola possa fazer as intervenções necessárias para que essa criança avance. Bom, gente, nosso terceiro texto trata mais ou menos de todas essas questões. A leitura e a escuta do slide não exime ninguém da leitura do texto na íntegra. Eu espero que todos leiam o texto, façam suas anotações e a gente discute na nossa aula, né, virtual, ok?